com a confirmação de que teremos uma nova corrida na cidade de Madrid, sendo feita nessa manhã de terça-feira pela Fórmula 1, novamente surgiram as reclamações dos torcedores. Temos mais um circuito de rua sendo adicionado ao calendário. Por mais que a Fórmula 1 chama o circuito de Madrid de circuito híbrido por ter partes de rua e partes que serão construídas como um circuito convencional. Dessa forma, se nada mudar até 2026, teremos 9 corridas de rua na temporada, mais de um terço do calendário, o que explica as reclamações dos fãs que querem corridas em circuitos que realmente possibilitem boas corridas, ao invés de retirar alguns tradicionais e adicionar traçados que passam pelas ruas das cidades. Até me conte sua opinião nos comentários. Você tem curtido as corridas de rua que foram adicionadas nos últimos tempos, como o GP de Las Vegas, de Miami, ou você preferiria outras sedes? Bom, com a adição de Madrid, fica também em dúvida o futuro do GP de Barcelona, que só tem contrato até 2026 e ainda não se sabe se esse contrato será renovado ou não, já que não é muito interessante para a Liberty Media, a atual dona da Fórmula 1, ter 2 corridas na Espanha. E falando na Liberty Media, que é quem toma as decisões no que se trata das corridas que teremos durante uma temporada, por que ela tem optado nos últimos anos por adicionar principalmente circuitos de rua? Qual o benefício que tem para a Fórmula 1? Bom, podemos dividir essa resposta em pelo menos 3 partes. O primeiro motivo para essa escolha são os custos envolvidos em preparar uma corrida, já que grande parte dos circuitos convencionais ficam bem longe de algumas cidades, o que exige o transporte de equipamentos e pessoal a cada dia de evento, sem contar a dificuldade de encontrar hospedagens para o público que vai acompanhar ao final de semana de corrida. Como exemplo, temos o GP da França, que foi cancelado há pouco tempo, que tinha seu circuito de Paul Ricard construído no meio do nada a mais de 40 quilômetros da cidade mais próxima, com vários outros se encaixando na mesma situação, o que sempre gera dor de cabeça para a organização dos eventos, já que nem sempre as cidades próximas estão preparadas para receber o público e as estradas por várias vezes acabam congestionando por não serem feitas para esse fim. Já em circuitos construídos no meio de grandes cidades, esse problema praticamente não existe, já que sempre existe uma rede hoteleira preparada para grandes eventos, o transporte funciona de uma forma bem melhor e, consequentemente, os custos com transporte e locomoção também diminuem consideravelmente. Outro detalhe que tem pesado muito para a Liberty é a experiência do torcedor que assiste às corridas no circuito, que em circuitos convencionais muitas vezes ficam longe da pista e não tem uma visão muito ampla do que acontece lá embaixo, tendo como exemplo o circuito de Spa, que precisou passar por uma série de reformas para que pudesse atender melhor ao público e não ter a sua corrida cancelada, criando novas arquibancadas e edifícios para receber os torcedores. Já em circuitos de rua, os torcedores ficam praticamente colados nos carros, o que para essa visão da Liberty de que o espetáculo é o mais importante, corridas dentro das cidades acabam sendo bem mais atrativas. Outro ponto que pesa a favor dos circuitos de rua é a chance de erros dos pilotos, que novamente geram a emoção que a Fórmula 1 quer trazer para cada final de semana. Afinal, em corridas em circuitos convencionais, muitas delas acabam sem problemas ou imprevistos e com isso, alguns carros acabam abrindo grandes vantagens em relação ao restante do grid, e isso tudo acaba tirando um pouco a emoção. Já nos circuitos de rua, qualquer erro pode causar um safety car, que agrupa todo o pelotão novamente e traz emoção para a corrida. E também uma falha de um piloto pode custar a ele o seu resultado, mudando totalmente a história de uma corrida até a última volta. Isso tudo talvez seja feito para tentar mascarar um dos principais problemas da Fórmula 1 atual, que é a falta de ultrapassagens. Já que os carros, a cada ano que passa, ficam mais grandes, pesados e difíceis de guiar, e com isso o número de ultrapassagens tem diminuído bastante, com os carros dependendo muito do DRS para fazer ultrapassagem, e sem eles, a corrida viraria praticamente uma procissão, sem ninguém ultrapassar ninguém. Bom, por fim, a questão financeira deve ser a que mais pesa na decisão de escolher circuitos de rua.
já que é bem mais atrativo para patrocinadores uma corrida em Las Vegas ou em Miami do que um GP em Portugal ou Malásia. Afinal, qual empresa não quer ser vista por milhares de pessoas em um super evento no meio da cidade de Las Vegas? Dessa forma, os anunciantes estão pagando fortunas para aparecer durante as corridas nos últimos anos, principalmente nesses grandes eventos dentro das cidades, com Singapura sendo um exemplo de um dos GPs mais lucrativos, tanto para a organização local como para a Liberty Media, que está enchendo seus cofres e tem uma lista de propostas de mais e mais cidades que pagariam, ou pagarão, quem sabe, fortunas para ter os carros da Fórmula 1 percorrendo seus pontos turísticos e divulgando suas cidades. E essa foi uma das razões pela qual Madrid foi aceita pela Fórmula 1, já que é bem mais atrativo para o governo espanhol ter uma corrida na capital do país, que mostrará suas belezas para o público do mundo todo, do que ter uma corrida em Barcelona, em que praticamente nada do país é mostrado, valendo a pena para o governo investir na ideia de Madrid. Para nós torcedores, resta torcer para que o bom senso seja mantido pela Liberty Media e que a Fórmula 1 não acabe sendo uma categoria de corridas de rua, já que, por mais que algumas corridas de rua tenham sido muito boas, a maioria dos circuitos convencionais, como Interlagos, Spa e Monza e vários outros, ainda trazem emoções e ultrapassagens da forma como queremos, com disputa por posições e um automobilismo mais raiz. Bom, quais as suas expectativas para o futuro da Fórmula 1? Mais circuitos de rua? Ou agora chega?